Segundo a ONG Criança Segura, engasgos ou sufocamento por objetos é a principal causa de morte de crianças de 0 a 1 ano de vida. De 0 a 6 anos, as crianças estão descobrindo o mundo ao seu redor e, como forma de reconhecimento, colocam tudo o que podem na boca, originando os acidentes domésticos. Nessa fase, a atenção dos pais deve ser redobrada para evitar que tais acidentes aconteçam. Sobre esse assunto, vamos conversar agora com a doutora Caroline Cardoso, que vai nos trazer instruções sobre como fazer os primeiros socorros em caso de engasgamento. Muitas vezes a mãe oferece alguns tipos de alimentos para as crianças que o tamanho são desproporcionais ao tamanho das vias aéreas e a criança coloca na boca, não consegue deglutir e acaba se engasgando. E os brinquedos são pedaços pequenos, objetos de plástico, ferro ou madeira, enfim, objetos que as crianças colocam na boca e elas tentam deglutir, não conseguem e acabam obstruindo as vias aéreas. Às vezes as pessoas confundem também engasgo com afogamento. Qual a diferença entre engasgo e afogamento? O engasgo é quando algum objeto obstrui as vias aéreas. Por exemplo, como a gente acabou de falar, as alimentações, pedaço de carne ou pedaço de biscoito que é grande. Então, é quando um objeto sólido obstrui as vias aéreas. E o caso do afogamento são líquidos que obstruem as vias aéreas, impedem a passagem do ar e assim causam um afogamento. Então, muitas vezes, as pessoas confundem, acham que elas só sofrem afogamento quando estão imersos ou alguma piscina ou rio, mas não, muitas vezes a pessoa pode se afogar com refrigerante, leite, suco, enfim, líquidos. E no caso do engasgo, o que deve ser feito? Quais os primeiros socorros que devem ser prestados até a chegada do SAMU? Se você tiver 2 pessoas ou mais no local, é importante que uma pessoa já faça imediatamente o contato com o 92, para que a equipe do SAMU já possa estar se deslocando e assim ganhar tempo no atendimento de urgência. E outra pessoa pode, se tratando de criança, a gente tem uma manobra que é muito comum e costuma dar muito certo. A gente pega a criança, coloca de bruços no seu braço, num ângulo de 95 graus, e você coloca a criança apoiado na palma da sua mão, de forma que a cabeça da criança vai ficar mais baixa, nível mais baixo em relação ao resto do corpo. E você vai fazendo a taponagem, você vai dando aqui os tapinhas nas costinhas da criança para tentar fazer com que ela expulse esse objeto e desobstrua as vias aéreas. Isso é muito interessante e assim, não desistir. Muitas vezes as pessoas, faz um pouquinho, não, pode insistir nessa manobra até que o serviço de emergência chegue. E no caso de afogamento, o procedimento é o mesmo ou é diferente? Não, o afogamento é diferente e se tratando de criança e adultos são procedimentos diferentes. Em se tratando de crianças, a gente inicia uma massagem cardíaca, que é mais popular, conhecida assim. Você deita a criança em um local rígido e se tiver mais de uma pessoa no local, uma pessoa vai cuidar das vias aéreas e a outra vai se encarregar de fazer a massagem. Com esses 2 dedos, você vai no tórax da criança, entre os 2 mamilos, e vai massagear 15 vezes. 1, 2, 3 e assim sucessivamente. 15 massagens, uma ventilação. A outra pessoa, caso tiver outra pessoa, tampa o narizinho da criança e sopra 2 vezes. É comum as pessoas acharem que ela tem que aspirar, que ela tem que chupar na boca da criança, e não é isso. Porque assim você vai dificultar mais ainda ela respirar. Você tem que soprar, aquele sopro longo. Então, 15 massagens, 2 sopros. 15 massagens, 2 sopros. Até que o serviço de emergência chegue. E quando eu devo, então, ligar para o 192 e chamar o SAMU? O 92 deve ser acionado quando você perceber um afogamento, um engasgamento. Na verdade, assim, deve ser ligado para o 92 quando a situação for de risco. Nós estamos aqui à disposição para atendê-los. O que a gente não deve fazer principalmente se tratando de algumas crianças aí, que a gente
tem sofrido algumas vezes aqui são os trotes. Então, às vezes, é uma situação corriqueira, uma tosse, que as pessoas acham que uma tosse, às vezes, crônica, a criança está tossindo há uma semana, às vezes tosse, a pessoa se confunde com engasgamento. Então, assim, a gente não deve ligar para o 92 quando a situação não oferecer risco, porque a gente acaba ocupando uma equipe que poderia estar salvando outra vida. Mas quando eu perceber que a situação é de risco, devo ligar para o 192 e a gente espera chegar o mais rápido possível. E, por exemplo, eu prestei os primeiros socorros para o meu filho que está engasgado. Eu consegui com que ele se desengasgasse. Mesmo assim, eu devo levar ele ao médico? Mesmo assim, você deve levar ele ao médico, porque nesse engasgamento pode ter ferido alguma fissura, algum ferimento no momento que ele se desengasgou ou que se engasgou. Ele precisa passar por uma avaliação. Então, o importante é que passou a crise do engasgamento ou do afogamento, vá imediatamente ao hospital, procure o médico para fazer uma nova avaliação. Então, se o seu filho estiver engasgado, faça os primeiros socorros e não deixe de estar acionando 192 para que ele seja socorrido e que seja levado ao médico para que sejam feitas as avaliações necessárias. Wilker Moreira para o SBT Xinguara.